O nosso primeiro painel será o painel de setor privado, com a Cláudia Sender e o Alexandre Rohagen, focado nas inovações nas empresas brasileiras e o papel do setor privado no desenvolvimento da sociedade civil. O painel será um bate-papo com uma moderadora. A moderadora, Giovana Castro, era diretora da Impactos aqui na Brasa. Ela estuda em Tufts, faz economia e relações internacionais. Bem-vinda, Giovana. Boa tarde, gente. Bem, vou convidar, então, os nossos panelistas do primeiro painel da Brasusk. Gostaria de começar convidando a Cláudia Sender. Cláudia é a atual presidente da Latam no Brasil. Antes de chegar à companhia, Cláudia foi vice-presidente da área de marketing da Whirlpool e consultora na BEM. Na TAM, atuou como vice-presidente da área de vendas e de negócios domésticos. Após entregar resultados expressivos nas funções que ocupou, Cláudia foi convidada a assumir a presidência da Latam logo após ter sido concluída a fusão da empresa com a LAM, o que deu origem à maior companhia aérea da América Latina. À frente da companhia, Cláudia se tornou uma das executivas mais respeitadas do Brasil, sendo considerada pela revista Forbes uma das mulheres mais poderosas do nosso país e um dos 40 executivos mais promissores do mundo. Cláudia, é um prazer tê-la conosco hoje. E o nosso segundo painelista, para completar esse painel, é o Alexandre Rohagen. O Alexandre é o atual CEO da Nobox, empresa de marketing digital sediada nos Estados Unidos. De 2005 a 2011, Alexandre foi vice-presidente da Google na América Latina e no mercado hispânico dos Estados Unidos. E nos anos seguintes, até maio de 2015, foi vice-presidente do Facebook na América Latina. Após ter desempenhado um papel importante na expansão das operações dessas gigantes da tecnologia no Brasil e na América Latina, Alexandre dedica parte do seu tempo compartilhando a experiência aprendida com jovens empreendedores. Além de CEO da Nobox, Alexandre é investidor e sócio de várias startups inovadoras, como a Amplify, a Botmaker, a MarketUp e a Hyper. Alexandre, é um prazer tê-lo conosco aqui também. Vamos lá. O tema central dessa conferência é desafiar o hoje para construir o amanhã. E esse painel, para abrir a conferência, a gente vai falar sobre o papel do setor privado no desenvolvimento da sociedade civil. Gostaria de começar com uma pergunta direcionada à Cláudia. Cláudia, qual é o papel das grandes empresas no desenvolvimento do Brasil? Agora sim. Boa tarde, obrigada pela recepção tão calorosa, obrigada ao pessoal da Brasa pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que, além de ser um prazer, é um privilégio. Primeiro, é um privilégio porque fazia muitos anos que eu não encontrava com o Alexandre, um amigo querido, e é bacana a gente poder se encontrar aqui de novo. Mas, segundo, porque, para nós, eu ainda acho que eu sou jovem, mas vocês são muito mais do que a gente, é sempre bacana poder ter esse momento de troca, porque a gente aprende muito, a gente absorve muito, e a gente volta para casa com muito mais inspiração, com muito mais sonho, com muito mais vontade de fazer acontecer, e muito mais vontade de deixar para vocês, que vão entrar daqui a pouco no mercado de trabalho, um legado melhor do que o que a gente recebeu. Então, muito obrigada mesmo pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Falando um pouquinho do papel do setor privado, dentro da construção do que a gente espera que seja o próximo passo do nosso país, eu acho que as empresas no Brasil, e principalmente a sociedade civil, elas se apequenaram muito ao longo dos anos no desenvolvimento de um país melhor. E hoje o que a gente vê é o resultado de muitos anos de um pensamento ainda muito fechado. O Brasil é um dos países que está menos inserido na economia mundial. Outro dia estive com a Christine Lagarde, presidente do FMI, ela perguntou, a primeira pergunta que ela fez, ela falou, por que o Brasil é tão fechado?
E o que isso resulta, qual que é o resultado disso na competitividade do nosso país? Qual que é o preço hoje que o consumidor paga por um produto no Brasil versus em outros países que têm uma política de maior abertura? Isso é o resultado da atuação de muitas empresas que não quiseram abrir o país. Muitas empresas locais que acabaram utilizando a estrutura tributária, acabaram utilizando o custo da mão de obra, que realmente são muito altos no Brasil, como quase que uma desculpa para manter o mercado brasileiro fechado. Então, eu acho que as grandes empresas, principalmente, têm um papel muito grande em ajudar o Brasil a se inserir no mercado mundial, ajudar o Brasil a derrubar suas barreiras e, acima de tudo, garantir que o Brasil dá um outro passo na condição ética de negócios. São as grandes empresas as responsáveis, não existe corrupto sem corruptor. São as grandes empresas as responsáveis por passar o Brasil a limpo, junto com todo mundo que está dentro desse ambiente. Mas se as grandes empresas não enxergarem uma outra forma de fazer negócio, de trabalhar de forma correta dentro do Brasil, a gente vai ter muito mais dificuldade de passar esse país a limpo. Então, eu acho que hoje, vou contar para vocês um pouco do que a gente tem feito dentro da Latam. Eu hoje, por exemplo, sou parte do famoso Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, e aceitei com muita dúvida, né? Porque a gente sempre acha que quem chega perto de política vai se queimar. Por outro lado, a gente não pode ficar sentado reclamando, né? Se a partir do momento que você é convidado a contribuir, a participar, você ainda assim se recusa, depois não reclama. Porque alguém me falou uma frase que aqueles que não têm vontade de governar terão que sofrer por ser governados por aqueles que têm essa ambição. Então, não que eu tenha nenhuma vontade de me enfiar no mundo político, mas eu acho que a gente tem que contribuir, sim, a gente tem que participar e tem que ajudar o Brasil a dar um passo com uma outra direção. Muito obrigada. Dando continuidade, então, à pergunta, gostaria de perguntar ao Alexandre, qual a sua visão, Alexandre, sobre o movimento do empreendedorismo no Brasil? Você que passou por um shift de carreira agora, né, expressivo nos últimos anos. Exato. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Que bom ver a Cláudia. Eu acredito em todas as palavras que ela falou e realmente é uma oportunidade única. E que legal poder estar aqui batendo um papo com vocês, jovens. Essa é uma coisa que está muito perto do meu coração, da minha cabeça. Eu, enfim, tive a oportunidade de trabalhar em empresas que focaram muito na contratação de jovens como vocês. E para mim é sempre um prazer estar por aqui. Falando um pouquinho do mundo de empreendedorismo, é interessante porque eu me considero também um recém-convertido a esse mundo de empreendedorismo, né? Sou uma pessoa do mundo corporativo, trabalhei muitos anos em grandes empresas, além de Google e de Facebook. Eu tive a oportunidade de trabalhar na HBO, na HBO, trabalhei em Dow Química, trabalhei em empresas farmacêuticas, mas eu fui, acho que, picado por essa mosquinha do empreendedorismo e tenho agora muito orgulho de estar podendo também compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido com empreendedores. A minha visão especificamente desse movimento e do que a gente está olhando no Brasil agora, ela é extremamente positiva, extremamente otimista. Eu acho que a gente está passando por um momento interessante, e aí a gente pode ver aí alguns sinais acontecendo no Brasil que demonstram o que está acontecendo. E eu acho que essa é uma forma muito interessante da gente, primeiro, inserir mais dos jovens no mercado de trabalho, e segundo, que o empreendedorismo ele tem um papel muito importante no desenvolvimento do país, né? Se a gente pensar a importância que tem novas empresas, novas tecnologias, inovação para transformar uma companhia, um país num lugar muito mais competitivo, o empreendedorismo tem um fator extremamente importante. Eu acho que, assim, eu acho que tem duas coisas importantes para a gente olhar, e é sempre importante a gente também não ficar só olhando para o lado positivo e não esquecer que existem também grandes desafios. Vamos olhar um pouquinho para o lado positivo, um pouco do que eu imagino, por que esse movimento é tão importante, por que ele está acontecendo dessa maneira agora. Primeiro, porque o brasileiro é um povo muito resiliente, né? Passou por grandes crises, tem um histórico, né, o thick skin, né? Assim, passou por momentos de inflação a quase 80% por mês,
Talvez vocês não se lembrem muito disso, mas a gente tinha um salário no dia 31, no dia 1º, esse salário era o dobro, né, por causa de inflação e tudo mais, que isso tudo gerou muita resiliência no brasileiro, né? E essas crises todas fizeram também com que, obviamente, aumentasse o volume de desemprego, e esse desemprego fez com que a população tivesse a necessidade de ser mais empreendedora. Então, aqui eu estou falando um pouco no empreendedorismo por necessidade, né? O cara perdeu o emprego, virou motoboy, fez um café, enfim, e isso faz parte da cultura. Então, isso é uma coisa muito positiva que ajuda muito o Brasil a se destacar no mundo do empreendedorismo. A outra coisa é que o Brasil realmente é um país continental, né? Então, quando a gente pensa em abrir algum negócio, ou fazer, enfim, algum tipo de inovação, uma startup, você, assim, de cara, é uma coisa positiva, vou já falar um pouquinho do desafio disso, mas de cara você tem um mercado consumidor de quase 220 milhões de pessoas, né? Então, esse também é uma grande vantagem, o que ajuda muito nesse movimento do que está acontecendo. A outra coisa interessante é que existe realmente um movimento das grandes corporações em olhar para o mundo do empreendedorismo com outros olhos, né? Se a gente olhar, por exemplo, o que fez o Itaú recentemente com a Redpoint no Brasil, né, construíram uma grande incubadora que eles chamaram de Cubo. Só no ano passado, quase 750 startups passaram ou foram avaliadas pela Cubo, né, no Brasil. Isso demonstra que realmente esse movimento ele está acontecendo de forma bastante consistente. E não só o Itaú, mas o Google também lançou a sua incubadora, o Facebook lançou a sua incubadora, né? Outras empresas estão também buscando a oportunidade de conhecer esses empreendedores, até para que possam trazer esse conhecimento e inovação para dentro das suas próprias empresas. Então, tem muita coisa muito positiva, o brasileiro é um povo criativo, é um povo diverso, isso tudo ajuda muito na hora de você olhar para esse movimento e por que esse movimento está acontecendo. No entanto, a gente tem também o outro lado, que são os desafios que a gente encontra nesse movimento, que a gente não pode também deixar de olhar para isso, e eu acho que vocês, como jovens que estão se preparando para inserir no mercado de trabalho, têm um papel assim, extremamente importante de olhar também para os desafios, né? E eu diria que alguns desses desafios são: a primeira coisa é a questão da educação, né? Infelizmente, a gente não tem um sistema de educação que estimula o empreendedorismo desde cedo, né? Eu moro nos Estados Unidos faz 4 anos e as minhas filhas, que hoje têm 10 e 13 anos, já venderam limonada, cupcake, cookies dos Girl Scouts, né? Quer dizer, está muito inserido na cabeça delas essa coisa de entender a importância do empreendedorismo. A outra coisa é que eu acho que o empreendedorismo por necessidade também limitou muito para que os jovens olhem do empreendedorismo do ponto de vista da necessidade de achar ineficiências no sistema, que é uma coisa relevante que acontece no Brasil, para que possa encontrar soluções para essas ineficiências. Acho que isso está mudando, mas é um desafio que a gente tem pela frente para que vocês, jovens, né, quer dizer, sempre estejam olhando para os processos, buscando ineficiências, para que vocês possam criar companhias que possam atacar especificamente essas ineficiências. E a terceira coisa que eu diria aqui é que, apesar do Brasil ser um país de dimensões continentais, o que acontece é que, muitas vezes, os empreendedores ficam tão focados no Brasil somente que perdem a oportunidade de olhar para os seus projetos como projetos globais, né, de pensar realmente grande. Se a gente olhar para Israel, por exemplo, que é um país muito menor do que o Brasil, Israel desenvolveu, né, todo um processo que começa desde do começo da educação, mas que também faz com que, num país tão pequeno, as pessoas estejam olhando para projetos que possam ser globais, né? O Waze, que todo mundo conhece, né? É um projeto a partir de uma startup em Israel e que tem uma dimensão global. Eu acho que aí estão esses desafios, eu acho que é importante, se vocês estão pensando para o futuro, olhar para o mundo de empreendedorismo, não só tirar proveito das coisas positivas, mas também focar nos desafios que a gente tem pela frente. Perfeito. Antes da gente continuar, só tenho um aviso rapidinho à plateia. O nosso time de conferência está recolhendo as perguntas que vocês querem fazer para os palestrantes. Então, no final, a gente vai abrir para as perguntas. Vocês podem entregar os papeizinhos para as pessoas que estiverem passando ao lado das cadeiras. Vamos lá, então, continuar. Bem,
ainda dentro do tema de desenvolvimento da sociedade civil, várias pesquisas vêm apontando que a questão da igualdade de gênero é um elemento fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de países. Entretanto, no nosso país, a desigualdade entre homens e mulheres ainda é expressa pela diferença salarial, pelo feminicídio e pela baixa representatividade de mulheres na política e em cargos de liderança no setor privado. Gostaria de começar perguntando ao Alexandre, como homem, Alexandre, qual a sua visão sobre igualdade de gênero? Olha, eu vou confessar que é muito triste essa pergunta, né? Porque a gente está no ano de 2017, a gente ainda está discutindo a questão de igualdade de gêneros. Ela é triste, mas ela é real, né? É um problema real que existe e que, por mais que a gente discuta e por mais que esse seja um tema que tem que ser trazido à tona, quando a gente olha, e eu trouxe alguns números aqui, né, para entender um pouco mais o que está acontecendo realmente, a gente vê que é um problema muito sério. Eu sou pai de 3 meninas, né? Então eu procuro, assim, dentro da minha filosofia de educação também, olhar muito para essa questão assim, de qual que é o nosso papel como pai, qual que vai ser o papel de vocês, né, como jovens que um dia também vão desenvolver outros jovens, né? O que vocês têm que, né, para onde que vocês têm que olhar, o que é que tem que ser feito. Mas assim, os números eles são realmente alarmantes, né? Existe um estudo bastante interessante da Ipsos que mostra que ainda 40% das mulheres no mundo, elas próprias dizem que não sentem que têm direitos iguais aos homens, né? 40% têm essa percepção, elas respondem claramente que elas não têm mesmos direitos que os homens. Quando a gente abaixa isso e vai para países, a gente tem países como a Espanha que esse número sobe para 73%. Você imagina ter um país onde 73% das mulheres acham que não têm os mesmos direitos, né? Como é que você trata até a questão de desenvolvimento do país, a diversidade, né, a capacidade de inserir essas mulheres, né, num ambiente de maior educação, né, de consumo e etc. No caso do Brasil, mais ou menos 55% a 60% das mulheres acreditam que elas também não têm esse mesmo direito. E quando a gente olha, né, para o mundo corporativo, né, e Cláudia sabe bem disso, uma mulher hoje, na média, no mundo, que tem exatamente a mesma função, a mesma posição que um homem, na média, ganha 30% a menos. Então, assim, é triste o tema, porque a gente está, né, tantas coisas no mundo avançaram, a sociedade avançou, mas é uma realidade que a gente tem que tratar. Olhando um pouco dos números aqui nos Estados Unidos, é interessante ver também que, enfim, eu venho de as minhas 2 últimas experiências corporativas, de empresas bastante avançadas na maneira de pensar, né? Então, sempre se falou muito em diversidade, sempre se acreditou muito da importância de ter igualdade de gênero, igualdade de opções, a questão da raça é importante, enfim. Mas, quando a gente olha para os números dessas empresas, ainda essa mudança não aconteceu, né? No Facebook, por exemplo, 30% só da força de trabalho são mulheres. E aí, quando você junta, e a gente sabe que existe um problema sério dessa desigualdade, mas quando você junta a desigualdade de gênero com raça, essa discussão fica muito pior ainda, né? E aí eu acho que é um tema importante, né, tendo em vista que nós, brasileiros, somos considerados latinos. Quando você junta, né, ser uma executiva, uma profissional mulher mais latina, a chance de você ter maiores dificuldades e encontrar maiores desafios para subir, para crescer na sua carreira, ele é ainda maior. Então, eu acho que é um tema super importante. Eu acho que a gente tem que trabalhar em 2 grandes frentes. Uma é da sociedade, realmente, da gente tentar tirar essa ideia que, historicamente, é colocada na nossa cabeça desde pequeno, né, que menino é azul, menina é rosa, menino faz isso, menina faz aquilo. E eu acho que a gente tem esse papel, né, de começar a mudar isso, principalmente quando a gente começa a pensar no desenvolvimento das outras, né, de quem vem das novas gerações. E a segunda é o papel das empresas, né? As empresas têm a responsabilidade realmente de olhar para isso de uma outra forma. No Silicon Valley, onde eu trabalhei nos últimos 15 anos, eles se comprometeram a fazer um relatório anual para mostrar a questão da diversidade. Esse relatório ele é público, vocês vão ver que ainda é bastante chocante ver. Quando a gente vai para as 500 maiores empresas, só 5% das mulheres estão em posições de CEO. Então, eu acho que
existe um papel muito importante também dessas corporações, um pouco na linha do que a Cláudia falou, de que elas, delas empurrarem essa discussão e tomarem uma ação mais efetiva para evitar isso. Ou seja, enfim, eu tento fazer o meu papel do lado da corporação, do lado da sociedade, estimulando, ensinando as minhas filhas a não olharem para isso, mas, infelizmente, é uma realidade triste ainda. Bacana, realmente é muito triste. Cláudia, tenho certeza que você pensa diferente das mulheres que foram apontadas na pesquisa. E eu gostaria de saber, você como mulher jovem, muito bem-sucedida, quais obstáculos que você enfrentou ao longo da sua carreira por ser mulher e quais obstáculos que uma mulher que está entrando agora no mercado de trabalho deverá enfrentar? Já que a Alexandre me deu tanto número, eu vou dar um só. Eu vi uma pesquisa faz uns 2 anos atrás que mostrava o seguinte: as mulheres, hoje mais de 50% das pessoas que se formam em educação superior no Brasil são mulheres, tá? Então, vamos imaginar que a gente deveria ter, ao longo dos anos, mais ou menos meio a meio de gênero crescendo dentro das companhias. Foi feita uma pesquisa perguntando para as mulheres, uma pesquisa que a Bain & Company fez no mundo inteiro, perguntando, para as mulheres, e perguntando para 2 grupos, de mulheres e de homens, qual que era a ambição deles de crescer na carreira e de chegar num posto de liderança. E depois perguntaram qual que era a autoconfiança de cada uma dessas pessoas que elas iam conseguir chegar lá. E, super interessante, as mulheres saíram 25% mais ambiciosas que os homens e com o mesmo nível de autoconfiança. Então, eu acho que a gente pode até acreditar que não existe tratamento igual, mas a gente quer. E eu fico louca quando as pessoas me falam: não tem mulher suficiente, a mulher não está disposta a fazer o sacrifício, a mulher está... Não, a gente quer chegar lá. E se tiver alguém aqui que fala assim: eu estou aqui me matando de estudar nos Estados Unidos, prestei meu SAT, meu TOEFL, não sei o quê, para depois ir para casa e não fazer nada, ou ter a tarefa super gloriosa de cuidar da família, que eu acho que também é uma escolha super válida, mas eu tenho dificuldade de acreditar que as mulheres aqui dentro da sala não querem conseguir chegar numa posição de liderança. 2 anos depois, pegaram o mesmo grupo e fizeram a mesma pergunta: qual a sua vontade, qual a sua ambição de chegar numa posição de liderança e qual a sua autoconfiança? Os homens aumentaram em mais de 30%, ambos os quesitos. E as mulheres caíram em mais da metade a sua autoconfiança. E reduziram no mesmo tanto, um pouquinho mais, a sua ambição. Isso mostra, gente, o poder do primeiro chefe. O que vem de estímulo do seu primeiro gestor. E aí, o que o Alexandre estava falando, que por que demora tanto tempo? Por que em 2017 a gente está tendo essa conversa? Por que em grandes corporações, que sim, são abertas, eu acho que o Google e o Facebook são 2 empresas que têm políticas super abertas, a própria Sheryl Sandberg, a maior advocate aí de patrocinadora de mulheres na liderança, mas a verdade é que, em geral, o primeiro gestor nosso é um homem, não é uma mulher. E a verdade é que a gente tem um monte de vieses inconscientes. E eu participo, acreditem em mim, eu participo do maior número de avaliações de performance que eu posso. E é muito, muito fácil do homem ser definido como assertivo e a mulher como uma... O homem, ele é uma pessoa que pensa na equipe, ele é uma pessoa que tem soft skills, e a mulher é molenga, nunca vai conseguir fazer as coisas acontecerem. Esses são os filtros que a gente carrega de nascença, porque a mulher foi criada para ser princesa e o homem foi criado para ser um lutador. E isso cria dentro da cabeça da gente, e, de novo, o inconsciente coletivo, uma visão de que a mulher, quando ela é soft, é porque ela é muito boazinha e que ela não vai conseguir empurrar as coisas. E o homem, quando o Alexandre está voltando correndo para ir para o aniversário da filha dele, você fala isso, todo mundo fala: que lindo. E se eu falar que eu estou voltando correndo para o aniversário do meu filho? Ou você não estava lá para o aniversário do seu filho? Que tipo de mãe é você? Então, esses são os... E, gente, 2017, esses são os filtros e os julgamentos que a gente faz. Então, a gente precisa entender... Eu estava brincando aqui, quando a gente estava falando desse painel, que eu já cansei de falar para a mulher. Eu não falo mais para a mulher sobre empoderamento feminino, porque a gente sabe que a gente é capaz. A gente sabe que a gente pode, a gente sabe que a gente merece ganhar a mesma coisa, a gente sabe que a gente merece ser promovida. Quem não sabe são muitos dos homens. Então, eu, hoje em dia, tenho feito muito mais esforço para falar com homens do que com mulheres. E aí, o Alexandre é pai de 3 filhas, eu acho que isso... os maiores feministas que eu conheci são os pais de filhas. Meu marido tem 2 filhos.
E eu acho que ele é o segundo maior feminista que eu conheço, talvez depois de você. Porque eu encho tanto a cabeça dele, e eu vou falar para vocês o que faz a diferença no mundo. Quando teve aqui nos Estados Unidos aquele escândalo daquele nadador que violentou uma moça, acho que vocês que moram aqui devem ter acompanhado bem de perto, e o pai dele escreveu uma carta falando que ela destruiu a vida dele por conta de 20 minutos de diversão. Eu me lembro de chegar em casa e encontrar meu marido lendo essa carta para os filhos dele, meus enteados, e falando para eles que aquilo era errado. E lendo a carta da menina, falando, olha, isso daqui é o que aconteceu na vida dela, e o depoimento que ela fez em court. A verdade é que a gente precisa de pais assim. A gente precisa de homens que ajudem a sociedade como um todo a enxergar esse papel. E, obviamente, as empresas têm um papel super importante. A gente implementa uma série de medidas. Imagina, eu, como líder da companhia, a gente implementou 6 meses de licença maternidade, a gente implementou mentoria dentro das mulheres de destaque para assumir posições de liderança. Eu me reúno com várias das mulheres da companhia para fazer o papel de mentoria, mas a verdade é que a gente precisa mudar muito a visão do homem e não tanto a visão da mulher. Tem muitas coisas que a gente pode fazer ainda do ponto de vista de superar os obstáculos, mas tem muito mais coisa que os homens podem fazer. Na minha carreira, eu passei por coisas que eu nunca achei normal, que eu nunca achei anormal, mas hoje, olhando para trás, eu começo a pensar em situações pelas quais eu passei, por exemplo, entrar numa reunião onde estava todo mundo falando sobre a Copa. Eu já era presidente da Latam no Brasil nessa época, e tinha uma reunião com vários executivos e todo mundo falando sobre a Copa do Mundo. E aí alguém me falou assim, poxa, você chegou na hora certa, Cláudia. Eu falei, mas eu detesto futebol, desculpa para os fãs de futebol, eu detesto futebol, né? Aí alguém virou e falou assim, não, mas a Copa fica do lado da cozinha. Eu já era presidente. Peraí, mas isso não foi há 50 anos atrás, 60 anos atrás, né? Isso foi na Copa, 2014. Exato. É isso que eu falo. Então, a gente ainda... gente, canais de ética que a gente recebe de mulheres que falam que os seus gestores... O último que eu recebi, que eu fiquei enlouquecida, que o gestor falou assim, para que eu te contratei se você não sabe nem me fazer um bolo para trazer para eu tomar café aqui de manhã? Né? Então, ainda isso, pouco a pouco, a gente pode... Muitas pessoas... Eu estudei engenharia, tinha mais... 2 meninas na minha classe durante uma época, a gente vai criando uma casca mais grossa, a gente vai aprendendo a lidar com isso, mas a verdade é que isso não gera um ambiente inclusivo, isso não gera um ambiente de crescimento, desenvolvimento e participação. E tem muita gente que reclama que o mundo está ficando um lugar chato e que não suporta o politicamente correto. You know what? O politicamente correto é aquele lugar onde todo mundo se sente seguro. Quando a gente começa a fazer piadinha de sexo, de orientação sexual, de raça, sempre tem alguém na sala que está desconfortável. E se não é você, você é o idiota da piada. Você é o cara que está magoando alguém e limitando as experiências e o potencial de crescimento de alguém. Então, acho que não sei se todo mundo aqui conhece, foi feito um experimento, muitos anos, é muito antigo isso, mas o experimento da janela quebrada. Vocês conhecem essa história? Que numa cidade o pessoal passava, quebrava uma janela, no dia seguinte consertava. Depois quebrava a janela, no dia seguinte não consertava. Quebrava outra janela, outra janela. Depois de muito tempo, eles viram que o fato de não corrigir o comportamento fez com que toda a cidade estivesse pichada, suja, depredada. Esse experimento tem vários outros tipos, tem o papel no show do estacionamento, enfim. Mas isso mostra que o comportamento politicamente correto pode parecer super chato no começo, mas para pessoas que, de alguma forma, se sentem marginalizadas, ele tem muito valor, porque a gente, sim, se sente igual. Então, é um convite aqui para a reflexão de todos, de que, às vezes, fazer menos piada e tratar as pessoas da mesma forma pode gerar um ambiente muito mais seguro, muito mais inclusivo. Só para complementar um pouquinho aqui... Muito bem, Cláudia. Vou falar tudo isso para minhas filhas hoje. Eu sou uma apaixonada pelo tema. Eu vi. Não, mas eu acho que é importante também, assim, é uma pena porque, infelizmente, assim, dando um pouco a perspectiva dos homens, né, assim, infelizmente, assim, muitas das gerações mais antigas foram tão doutrinadas, né, porque ideologicamente existe essa diferença. Então, eu imagino que muitas vezes não é nem uma coisa, assim, uma maldade para deixar as pessoas, mas infelizmente é uma realidade, por isso eu acho que a gente tem que mudar isso, né, o quanto antes.
E eu estava lembrando aqui também de um outro caso, que foi um engenheiro do Google, né, que soltou um memorândum, né, dizendo e explicando por que ele achava que as mulheres não teriam sucesso no mundo de tecnologia e tentando justificar fisiologicamente a diferença que existe no cérebro de um homem e de uma mulher, o que realmente é um absurdo. Então, enfim, eu acho que a gente tem esse papel, sim, importante de educar, e vocês que estão indo para o mercado de trabalho, principalmente porque eu estou já há 4 anos nos Estados Unidos, né, trabalhei aqui bastante tempo, e esse tipo de comentário já é completamente inadmissível dentro de uma reunião. Né? Se alguém te mandar para a Copa, você vai de lá para o RH na hora, né, com certeza. Eu só vou fazer, desculpa, sequestrar. Pode. Aqui, mas eu queria contar para vocês uma pesquisa que eu vi no Google, aliás, em São Paulo. A gente teve um painel de discussão sobre isso, e era só com homens, só com executivos. E veio um sociólogo mostrar para a gente uma pesquisa de que, hoje em dia, os homens estão procurando seu lugar no mundo. Né? Hoje, o número de homens deprimidos, com propensão a suicídio, porque eles não entendem mais o seu papel na sociedade, aumentou dramaticamente. A pressão que existe no homem por ser o provedor, e agora também eu tenho que ser pai, e agora, o que existia na mulher de um lado, antigamente, né, eu tenho que ser mãe, putz, e agora também eu tenho que trabalhar, e agora, essa pressão tem ocupado um espaço no psique dos homens que é muito crescente. E tem muitos homens hoje que têm muito receio de demonstrar o seu lado mais afetivo, a sua paternidade de maneira mais presente, porque isso gera comentários, porque isso faz com que ele pareça frouxo. Então, depois, se quiser, eu mando para vocês o link para essa pesquisa, mas é uma pesquisa super interessante que mostra um pouco isso. Né? O homem também vai ter que repensar o seu lugar na sociedade, porque eu brinco muito, né, que a mulher saiu de casa, mas o homem ainda não entrou. E quem entrou, tirou o sapato, pediu uma cerveja e sentou no sofá. Então, a gente precisa ajudar também a redefinir essa nova estrutura da sociedade, que é o que o Alexandre falou, vem de séculos, né? Com certeza, vamos querer o link, com certeza. E eu acho que são líderes como vocês que inspiram a gente, e eu acho que, se Deus quiser, daqui a 15 anos a gente não vai ser necessário trazer esse tema para uma conferência como essa. Seguindo, então, com o tema central de desenvolvimento da sociedade civil, nós que estamos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, estudando no exterior, a gente se confronta muitas vezes com a questão se vamos querer retornar ou não ao nosso país assim que nos formarmos. E a gente gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre quais são as principais janelas de oportunidade que existem hoje no país. Em outras palavras, o que os torna otimistas, se é que vocês são otimistas, e os fazem pensar que o Brasil é um destino interessante para aqueles que desejam empreender, inovar, impactar. Vale a pena voltar? Bom, eu sou suspeito porque eu estou morando nos Estados Unidos aqui há 4 anos, mas eu tenho muita vontade de voltar e sou assim, extremamente otimista. Acho que o Brasil é um país incrível, com recursos naturais, com um povo bastante diverso, muito criativo, é um mercado consumidor enorme. Então, acho que assim, todas as características possíveis e imaginárias que a gente tem para transformar isso, né, num país maravilhoso, com grande potencial. Eu acho que assim, eu sou absolutamente comprado com a importância do Brasil e falo muito com a minha família de que um dia a gente quer estar de volta lá. No entanto, obviamente, a gente tem ainda muitos desafios. Hoje, né, conheci aqui o Pedro, que falava um pouco sobre o que ele vem fazendo, também olhando, né, para o mundo da política, como é que a gente pode influenciar. Infelizmente, a gente ainda tem um legado que precisa ser mudado, mas eu acho que isso não pode ser, de forma alguma, nenhum impedimento para que vocês também olhem para aquilo que vocês estão, né, que vocês estão estudando, o que vocês almejam, e que vocês assim, realmente tenham um interesse em poder mudar isso lá para frente. Né? Eu sou assim, extremamente otimista, acho que tem um caminho enorme, né, adiante, e vocês têm um papel super importante.
Puxa, eu acho que o que não falta hoje no Brasil é oportunidade. Não falta dificuldade também. O Brasil é um país super burocratizado, é um país que tem a carga tributária mais complexa, não a maior, mas a carga tributária mais complexa do mundo. É um país que a gente ainda, como eu falei antes, ainda é muito fechado, pouco inserido, mas é um país que está desesperado por oportunidade, por uma grande transformação. O movimento que a gente tem visto nas ruas, o movimento que a gente tem visto dos jovens e da sociedade como um todo, de transformar o país, é maravilhoso. E aí eu posso trazer aqui uma série de indústrias que estão se transformando, energia renovável. A gente fala da própria aviação. A aviação no Brasil tem menos de meia viagem por habitante por ano. Esse índice aqui nos Estados Unidos é 3. Imagina se a gente sextuplicar o mercado aéreo brasileiro, a oportunidade que isso traz de desenvolvimento do turismo para cada uma das pequenas cidades de onde cada um de vocês vem, de trazer uma mão de obra de valor agregado mais alto, onde a gente traga desenvolvimento para essas cidades, para essas regiões. Então, eu acho que o Brasil é um país que realmente está saindo da recessão. Lembra que a gente está provavelmente uns 10% abaixo como economia do que a gente deveria estar, porque é um ano que não cresceu, um ano que caiu 4%, outro ano que caiu 3,5%, esse ano que vai crescer um pouquinho, mas a gente deve estar uns 10% abaixo do que a gente deveria estar. A economia brasileira crescendo 10% gera uma quantidade de oportunidades para todos nós aqui dentro dessa sala, que é infinita. Mas, acima de tudo, o Brasil é nosso. O Brasil é muito mais de vocês do que meu, porque vocês ainda são muito mais novos. E eu acho, a minha família, eu venho de uma família de imigrantes que vieram todos fugidos da guerra para o Brasil, com uma mão na frente e outra atrás. Não tinham nada, a gente teve uma vida bastante difícil no começo, e hoje eu estou na posição que eu estou por todas as oportunidades que esse país me deu. Tomara que eu possa fazer 1/10, ou trazer 1/10 das oportunidades que eu tive para mais gente. E eu acho que esse é o nosso papel. É conseguir transformar o que a gente tem, todos vocês aqui são pessoas privilegiadas, que têm acesso a uma educação super diferenciada, que estão em um outro país para conhecer coisas novas, e tomara que alguns de vocês voltem para o Brasil para plantar essa semente e trazer uma educação básica de maior qualidade, trazer uma desigualdade de renda menor do que o que a gente vê hoje, e trazer um potencial de ter uma sociedade menos desigual. O Brasil hoje é um país, não só pelo Gini Coefficient, que mede a desigualdade de renda, mas é um país muito desigual em todas as perspectivas que a gente olhe. Quando a gente fala da desigualdade de oportunidades, das pessoas que vivem nas comunidades, das pessoas dos não brancos, né, todos os outros, a dificuldade que a gente tem hoje de conseguir trazer igualdade. A gente falou muito de igualdade de gênero, mas falar de igualdade racial. Todos vocês vão voltar para o Brasil, tomara, com uma cabeça diferente. E tomara que ajudem a transformar essa sociedade numa sociedade com mais oportunidade para todo mundo. Não só para alguns, porque o Brasil ainda é um país muito desigual. E eu acho que aí está a maior oportunidade, em trazer um desenvolvimento que faça com que essa sociedade traga oportunidade para um número muito maior de pessoas do que aquele pequeno grupo que hoje consegue consumir no Brasil. E esse campo é super fértil. E a gente tem exemplos de empreendedorismo. Eu vou contar um aqui que eu sou super fã, que é a Leila Velez, do Instituto Beleza Natural. Não sei quem de vocês aqui conhece, mas uma empreendedora que veio de uma comunidade que hoje está ganhando o mundo, está aqui nos Estados Unidos, faz um trabalho maravilhoso, com acessibilidade, trazendo oportunidade para um monte mais de gente, desenvolvendo a carreira das pessoas que trabalham com eles dentro do Instituto, trazendo oportunidade de ter saúde, de ter educação, para pessoas que antes não tinham nenhuma oportunidade parecida com essa. Então, oportunidade é o que não falta. Eu sou super otimista, acho que tem um caminho imenso de arrumar a burocracia brasileira, seja do ponto de vista trabalhista, tributário, mas isso vai levar mais tempo. Enquanto isso, eu espero que a gente vá plantando as sementinhas, principalmente através do empreendedorismo, para trazer um maior equilíbrio para a sociedade brasileira. Show. Muito obrigada, é muito bom ouvir isso assim, na visão, acho que, de muitos dos participantes aqui, e que nós consigamos, né, transformar aquilo que hoje são os nossos privilégios em direitos de acesso a todos os brasileiros. Nosso tempo está esgotando, eu quero dar bastante tempo para vocês fazerem perguntas, então eu vou unir as últimas 2 perguntas que eu havia preparado, e a gente toca os 10 últimos minutos com essas perguntas. A primeira seria: quais características fundamentais vocês enxergam em líderes que vêm transformado
promovido transformações significativas na sociedade. E a segunda pergunta seria, dentro do tema central da conferência, que é desafiar o hoje e construir o amanhã, qual mensagem vocês gostariam de deixar para os jovens que estão sentados aqui? Qual mensagem que vocês gostariam de deixar para que eles, dentro da missão da Brasa, né, de empoderar a nova geração de líderes para um Brasil melhor, o que vocês esperam desses jovens? Eu só consigo pensar, os líderes vêm em diversas formas, tamanhos, cores, raças, inclinações e forma de trabalhar, né? Eu já conheci líderes super diferentes. Só tem uma característica até hoje que eu vi, que eu acho que ela é comum àquelas pessoas que conseguiram ter sucesso sustentável, que é uma palavra que acho até difícil traduzir para o português, que chama grit. Grit é a combinação de resiliência com muita vontade, aquele never give up, never, never, never give up. Não tem nenhum líder sustentável no longo prazo que nunca tenha falhado. E o problema dos líderes que só têm sucesso é que, quando eles falham, o tombo é muito maior. Então, assim, para mim, essa é a única característica, é essa resiliência, que quando ela é somada com muita vontade, e esse poder transformador, essa vontade de fazer algo novo, de fazer algo diferente, eu acho que isso é o que faz um líder ter sucesso por muito tempo, e não por um período curto. Ter sucesso por um período curto é mais simples, é mais fácil. E uma mensagem para deixar para todo mundo, eu adorei o que você falou. Eu acho que a tua mensagem, para mim, as tuas palavras são a principal mensagem que eu gostaria que todo mundo saísse daqui. O Brasil é de vocês. O Brasil do futuro vão ser vocês que vão construir, os descendentes de vocês. Eu espero que a gente não faça muita besteira até vocês terem a oportunidade de estar sentado aqui no nosso lugar para construir, de novo, uma sociedade mais igual, mais justa, com mais oportunidade para todos. E isso virá através, sim, das instituições tradicionais, através das pessoas que trabalham em bancos, através de pessoas que trabalham em consultoria, que trabalham em empresas de aviação, empresas de tecnologia, mas virá também através das novas tecnologias, e não só tecnologia, mas dos novos modelos de negócio que vão romper os paradigmas que a gente está acostumado a trabalhar hoje. Então, mantenham a cabeça aberta, aprendam muito, absorvam tudo que vocês puderem dessa, que eu acho que é uma sociedade que tem os seus defeitos, mas tem muitas qualidades. Eu, quando morei aqui, aprendi a respeitar muito o povo americano, a sociedade americana, e levem isso para casa, do nosso jeito, tropicalizado, com alegria, com o otimismo do brasileiro, porque eu acho que isso é o que faz a gente ser diferença. Esse calor humano, essa vontade de viver que a gente tem. Muito bem. Bom, na questão dos líderes, é interessante porque a oportunidade de ter trabalhado em empresas, né, onde tinham realmente pessoas brilhantes, e poder estar tão próximo de pessoas, né, como uma Sheryl Sandberg, ou com Sergey, Larry. É muito interessante ver que esses líderes são pessoas extremamente brilhantes, academicamente irretocáveis, mas, no fundo, o que eu aprendi, né, nessa experiência é que todos esses líderes, eles conseguiram colocar um balanço muito interessante entre o racional e o emocional. E eu acho que essa é uma coisa que eu tentei aprender muito na maneira como eu lidei e como eu liderei essas companhias, entrevistando centenas de pessoas e sempre olhando esse viés desse balanço. Quer dizer, não adianta você ser uma pessoa brilhante academicamente, ter as melhores notas, se você não tem a inteligência emocional de saber como lidar com situações mais difíceis, como você respeitar as pessoas, buscar diversidade, entender a necessidade e o interesse de cada um deles. Então, eu acho que, se vocês pensarem um pouco na maneira como vocês querem liderar as suas pessoas no futuro, é sempre buscar esse balanço entre o racional e o emocional. Acho que isso é bastante importante. Em relação à minha mensagem para vocês, tem uma lista enorme aqui de, enfim, have fun, pense grande, busque ineficiência, tenta criar algo que, né, encaixa com aquilo que você acredita. Mas uma que eu aprendi muito, porque tive momentos muito importantes onde eu tive que tomar decisões difíceis, é acreditar no seu instinto. E muitas vezes eu conheci gente que falou: faz um Excel com pros e cons, né, da sua decisão, ou faz um SWOT análise. E eu acho que tem momentos na vida onde você realmente tem que acreditar no seu instinto e meio que seguir aquilo que o teu coração está te mandando.
E eu acho que isso, vocês vão ver que isso realmente funciona, né? E muitas vezes vocês estão aí numa encruzilhada para tomar uma decisão do que fazer, volta para o Brasil, não volta para o Brasil, se especializa um pouco mais. Eu acho que é muito importante vocês também colocarem os seus instintos e aquilo que é difícil de você explicar também nessa balança, né? Busquem inspiração para poder tomar a melhor decisão, de maneira que vocês possam aí perseguir um propósito, algo na vida de vocês que vai ser importante. Show de bola. Agora vamos abrir para as perguntas. Isso, agora a gente vai escolher as perguntas de vocês. Da próxima vez a gente vai usar o WhatsApp. Por favor, Bárbara Soares. Bárbara, repete. Alô? Ok. Eu sou a Bárbara, faço doutorado em Ciência Política na American University, aqui em Washington. E a minha pergunta... Eu quero muito voltar para o Brasil. Eu vim só para fazer grad school, e meu sonho é voltar e arrebentar lá. Mas... Aí quero ser presidente, viu, gente? Vota em mim. A minha pergunta é qual o papel... E é para os dois. Qual é o papel do setor privado e da inovação vinda do setor privado em resolver os grandes problemas do nosso país, como desigualdade, aquecimento global, desmatamento na Amazônia, e essas grandes questões que a gente quer encontrar resultados? Qual é o papel do setor privado nisso? E como que nós, que estamos aqui, que queremos fazer diferença, podemos fazer parte desse movimento vindo do setor privado para resolver esses problemas? Eu acho que o papel é fundamental, porque se você não tiver líderes que estão comprometidos com essas causas, você vai ter sempre vai existir a tensão entre, poxa, eu quero ir para um caminho de maior eficiência e trazer, vamos falar da minha indústria, mais aviação, universalizar o transporte aéreo, mas, puxa, isso é poluente, como que eu faço isso ao mesmo tempo preservando a pegada de oxigênio, a pegada de carbono, da nossa indústria? Então, você precisa de líderes dentro das diferentes indústrias que estejam comprometidos com isso para conseguir um pouco quebrar a barreira. Uma das propostas que a gente fez, uma das promessas que a gente fez dentro da IATA, que é a Associação de Empresas de Aviação Mundial, é que a gente vai reduzir pela metade a nossa pegada de carbono, mesmo com o crescimento da aviação. Até 2000 e não sei quanto agora, não me lembro. Mas a verdade é que você precisa ter alguns líderes que topem a ideia e que empurrem essa ideia, porque senão você sempre vai ficar naquele conflito entre, puxa, mas será que isso vai ser eficiente? O custo da passagem vai subir? As pessoas vão continuar voando? Não vão continuar voando? Então, eu acho que isso em todas as indústrias, eu estou falando da minha, da que eu atuo porque eu conheço melhor, mas em todas as indústrias esse desafio sempre vai acontecer. Agora, enquanto o setor privado não se engajar nessa discussão, vai ser muito mais lento, vai levar muito mais tempo para a gente conseguir ter uma legislação que proteja a sustentabilidade, aí, os grandes temas que você estava falando. Eu acho que a única forma para que isso aconteça de verdade, eu acredito que seja com inovação e com a gente poder oferecer a oportunidade de mais pessoas pensarem nesses problemas, né? E aí é que da onde vem o meu otimismo, é de ver que mais pessoas cada vez mais estão olhando para esses problemas e buscando soluções para isso. E, quer dizer, a gente vive hoje num mundo super conectado. Se a gente pensar se era possível a gente tentar ou ter mais pessoas tentando resolver esses problemas, era muito menor. Hoje as pessoas, os jovens, estão mais conectados, têm melhor acesso a capacidade computacional, tem mais acesso a redes, e eu acho que esse é um movimento que é super importante e assim, sem medo de errar, eu acho que a única forma do Brasil dar mais um salto de desenvolvimento, quando a gente pensa nas questões todas que você está colocando, é a gente ter mais pessoas envolvidas nos temas,
e, ao mesmo tempo, que eles possam pensar como é que a tecnologia, como é que a inovação pode ajudar nesses temas, né? O Brasil é um país onde tem muita ineficiência ainda, né? É um país burocrático, é um país que a gente ainda tem que passar numa fila de cartório para pegar assinatura para autenticar uma cópia. E eu acho que chegou a hora dessa geração que está aqui olhar para tecnologia e inovação como uma forma de arrumar e ajustar esses problemas todos. Muito obrigada, Bárbara, pela pergunta. Espero que a Brasa sirva de empoderamento, uma forma de empoderamento para que você realize seus sonhos. Agora vamos para a pergunta do Matheus. Matheus Cavelos? Matheus? Aonde você está? Matheus? Em tempos de crise política em grandes países... Matheus Carlos. É melhor ir pelo WhatsApp mesmo, então, né? Bom, prazer, meu nome é Matheus, eu estudo matemática e economia na Franklin Marshall em Lancaster, Pensilvânia. Meu último ano, mesma coisa, quero voltar também, quero ajudar o país, com certeza, que está precisando. A minha pergunta era sobre... Era isso aí, em tempos de crise política, como a gente vê no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, a gente está tendo bastante na Coreia do Sul também. Então, em tempos de crise política, qual a responsabilidade do setor privado em providenciar as oportunidades, mentoria e também educação para pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, querem ajudar, querem também serem produtivos, né? Para qualquer um. Um pouco na linha do que a gente estava falando antes, eu acho que num país, mais do que em tempos de crise política, né? Porque quando a gente olha para o mundo inteiro tem crise política, e o papel do setor privado ele varia muito de país para país hoje, como a gente atua como setor. Mas lembre que o setor privado ele é feito de pessoas, né? São as pessoas, são as lideranças que vão lá e vão fazer a diferença. Eu acho que a gente precisa, eu vou falar um pouco mais do que crise política, a situação do Brasil. Eu insisto porque eu acho que hoje a gente não tem nada mais preocupante no Brasil do que a situação de desigualdade que a gente vive. A situação de desigualdade é o que gera violência, é o que gera falta de atendimento de saúde básica. Esse é o maior problema que a gente tem. Enquanto as empresas não se engajarem também nessa discussão e como que a gente vai ajudar a romper a burocracia, a reduzir o custo transformacional, a ter uma reforma trabalhista que faça sentido para o empregado, porque hoje o sistema trabalhista que a gente tem no Brasil... ele é tão ruim que ele é ruim para todos os lados, né? Agora, ainda bem, deu um passo super importante para a modernização, mas ele acaba não gerando tanta oportunidade de emprego quando a gente poderia ter. Então, eu acho que é importante que a gente, como setor privado, a gente entre nas discussões que fazem sentido. O setor privado nunca vai fazer o papel do setor público. Outro dia eu estava numa mesa redonda, a gente estava tendo um debate para o Financial Times e... tentando me lembrar agora, acho que foi o Nizam Guanais, ele falou uma frase que eu achei super interessante. Ele falou: a política precisa de políticos. Empresários podem até ajudar, mas a política precisa de políticos. Ser presidente em qualquer país, you can brag all you want, mas se você não conseguir convencer o Congresso, você não vai conseguir. Na China, talvez, na Rússia, você consiga. Mas em países democráticos, de verdade, talvez seja um pouco mais complicado. A gente está vendo isso acontecer aqui nos Estados Unidos, a gente vê isso acontecer no Brasil também. Então, eu acho que o papel da sociedade civil e o papel das grandes empresas ele é fundamental em exigir mudanças. Eu acho que foi o Ulisses Guimarães que falou uma vez que político só tem medo de uma coisa: o povo na rua. Então, a sociedade at large. Então, não só as empresas, não só as grandes corporações, mas a sociedade civil, os indivíduos, os seres humanos se manifestando, é isso que vai ajudar a mudar.
E as empresas têm que adotar as políticas que façam sentido para responder à necessidade da sociedade civil de uma forma que seja produtiva, que gere mais, porque, no final das contas, as empresas também têm um papel de gerar recursos, continuar investindo, continuar crescendo, né? Não são todas as empresas que podem ser ONGs, elas também precisam ter um retorno. Então, a gente precisa entender como trazer esse equilíbrio de forma que gere sustentabilidade no longo prazo para o nosso país. Respondi a sua pergunta? Não, sem dúvida, eu concordo com tudo que a Cláudia falou, e ela falou uma coisa interessante também: não existe corrupção sem corruptor, né? E esse é um tema super importante que, infelizmente, né, vamos ser honestos, nem todas as empresas estão no nível das empresas que hoje dedicam tempo, dinheiro, recursos para desenvolver seus próprios funcionários para questões assim tão críticas quanto a questão de corrupção. Se você entra hoje numa empresa como um Google, um Facebook, assim, você tem pelo menos a cada 6 meses cursos de compliance, cursos para realmente fazer você entender o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Quer dizer, imagina se a gente pudesse transformar essa experiência das grandes corporações e multiplicar isso para milhares e milhares das pequenas corporações, que a gente sabe que, infelizmente, dá um jeitinho quando o fiscal chega, né, recebe o cara na recepção, pergunta se tem uma forma de ajudar, né, de acertar uma multa que está para receber e tudo mais. E eu acho que a gente tem que fazer um esforço bastante grande para que isso que as companhias, grandes corporações olham como uma maneira de educar as pessoas que estão ali, desenvolver essas pessoas, para que isso possa ser também passado para o restante das corporações, porque elas têm esse papel. Eu acho que, para mim, ficou muito marcado sair de corporações menores para corporações maiores, a preocupação que se tem na educação, né, no desenvolvimento constante e como as pessoas pensam de maneira diferente, e eu acho que seria interessante a gente poder amplificar isso. Muito obrigado. Vamos agora para a pergunta do Felipe Veiga, lá atrás. Competição é... Então, o índice brasileiro de produtividade por hora trabalhada teve um aumento de 0,6% por ano entre 2002 e 2012, segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria. E é um dos piores resultados mundiais nesse aspecto. Como que o Brasil poderia melhorar este índice e se tornar mais competitivo num cenário de mercado mundial? Obrigado. Ui. Tem tanta coisa para ser feita, né? A gente falou bastante aqui de educação, políticas públicas, né? Infelizmente, a legislação trabalhista não ajuda para nada. Enfim, eu acho que é uma questão de base mesmo, é uma questão de base, de educação, de políticas públicas, de mudar a legislação. Infelizmente, essa é uma realidade que o Brasil traz de tanto tempo atrás, né, que é difícil a gente olhar para isso. Eu acho que a gente tem aí algumas ilhas, né, de empresas que estão aí muito mais avançadas nesse sentido. A gente tem exemplos excepcionais, mas, na média, as empresas elas sofrem com isso. Elas sofrem, infelizmente, com a falta de educação, com as políticas antiquadas. A gente tem uma legislação trabalhista de 1942, né? Quer dizer, o mundo mudou completamente hoje. E acho que existe uma dificuldade muito grande de se fazer essas mudanças acontecer, mas eu acho que esse é um problema que realmente tá na raiz da educação, da forma como a gente criou essas políticas todas, né? Acho que, para mim, são 2 temas. O Alexandre falou os 2. Educação. O nível médio de um colaborador no Brasil ainda é muito baixo. Quando você pensa no nível de escolaridade e a produtividade que ele consegue te entregar, ainda está muito inferior, e a gente, pior de tudo, além de estar abaixo da média, muito abaixo da média mundial, a gente não tem conseguido evoluir. O Brasil está com muita dificuldade de conseguir evoluir no seu ranking, no seu posicionamento no ranking de educação mundial. E a segunda coisa, a legislação trabalhista deu um passo agora, mas ainda é muito antiquada, e a dificuldade com isso é que explicar uma reforma trabalhista
ela leva tempo, ela é complicado. E, obviamente, que as pessoas que não estão interessadas em que a reforma trabalhista aconteça, elas explicam o seu lado da verdade, que é muito mais fácil de entender. Eu acho que a gente deu um primeiro passo, sim, onde o negociado versus o legislado começa a prevalecer, que isso vai ser, não sei quem conhece aqui a história, teve uma grande montadora que se instalou no Brasil, para vocês verem o que é produtividade no Brasil. Uma grande montadora se instalou no interior de São Paulo, fez um acordo com o sindicato, para que os colaboradores que quisessem sair mais cedo fizessem um almoço de meia hora, ao invés de 1 hora. A CLT, diz que todo mundo tem direito, todo mundo que é seletista, né, que trabalha com carteira assinada, tem direito a 1 hora de almoço. E essa empresa fez um acordo que as pessoas queriam sair mais cedo para evitar o trânsito, toda uma montadora, toda uma fábrica, e assinaram lá o acordo. Depois de 10 anos, colocaram a empresa na justiça pedindo ressarcimento dessa meia hora como hora extra, que custa mais caro do que a hora normal trabalhada. E essa empresa teve uma multa milionária e teve que ressarcir todos os colaboradores com os quais ela teve o acordo assinado e os quais saíram meia hora mais cedo todos os dias nos últimos 10 anos, e ela teve um prejuízo tremendo com isso. Isso é a perda de produtividade no Brasil. E isso é alguém mal intencionado que falou, bom, eu vi aqui uma oportunidade, porque a lei não estava sendo seguida à risca, e esse é o tipo de coisa que acontece muito no Brasil, que as pessoas acham que estão defendendo os trabalhadores, quando, na verdade, estão tirando oportunidade e tirando produtividade do sistema como um todo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Alexandre. Vamos agora para a pergunta da Catherine Rifiotes. Catherine. Desculpa, gente, vou aprender o nome de vocês aí. Tem que aprender americanizado, ainda. mas tudo bem. Muito bom receber vocês aqui. Meu nome é Caterine, de Michigan State University. E a minha pergunta é um pouco diferenciada, um pouco mais pessoal. É muito fácil a gente olhar assim para vocês e falar, uau, que incrível, né? Quero chegar ali. Só que a gente está se formando agora, a gente está começando a ingressar em trabalhos, em estágios. Então, eu quero saber para vocês assim, qual foi esse tipping point? Como é que foi o começo assim para vocês? Quais foram as dificuldades iniciais? E o que fez a diferença? Uma pessoa, uma experiência que deslanchou a carreira de vocês? Acho que é isso que acho que todo mundo poderia beneficiar. Obrigada. Putz, que legal, Caterine. É tão legal a gente poder, né, compartilhar um pouco isso. Enfim, faz tanto tempo, não sei se eu lembro de tudo, mas acho que assim, tiveram vários momentos, né, na minha vida onde eu poderia considerar como tipping points. Mas eu acho que é uma combinação realmente de momentos bastante específicos com pessoas que foram incrivelmente inspiradoras e que me ajudaram, né, quando eu penso na minha carreira. Mas tem um fator importante que lá atrás, quando eu comecei a pensar na minha carreira, eu sempre fui uma pessoa sempre de olhar muito para frente, o que eu queria, tentar planejar um pouquinho aquilo que seria importante, até porque eu aprendi desde cedo que não adianta a gente ficar esperando o seu chefe te fazer uma promoção, esperando, né, o RH te dizer o que tem que fazer. Você tem que encontrar esses caminhos, você tem que cavar esses caminhos. E eu tomei uma decisão na minha vida lá atrás, que era o seguinte, para mim era muito claro que se eu tivesse uma experiência diversa, né, em diferentes setores, em diferentes áreas, eu seria um profissional muito mais completo do que se eu quisesse seguir uma carreira única num lugar só. Mas, assim, experiência minha, pessoal, muito específica. E eu fui presidente do Google e do Facebook e sou jornalista de formação. Né? Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. A Giovana me perguntava como é que é essa história de ser tecnologia, eu entendo muito pouco. Eu entendo de pessoas, eu entendo de como contratar pessoas, de como falar com o público, de como educar um mercado. E isso eu acho algo que me ajudou muito, porque eu tomei essa decisão lá atrás de ter essa visão mais abrangente possível, porque eu, enfim, achava e acreditava que isso pudesse me ajudar lá na frente. E é incrível como muitos momentos na minha carreira eu precisei buscar naquelas caixinhas lá atrás coisas que eu aprendi ou na área de comunicações ou na área de relações públicas. Eu fiz muito treinamento para executivo de como falar com a imprensa. Jamais imaginei que eu estaria no meio de situações tão complexas, CPI no Senado e tudo mais, que foram coisas que foram, né, que eu fui trazendo
lá de trás e me ajudou muito. Então, eu acho que assim, a minha recomendação aqui, quando eu penso do lado pessoal, assim, tenta parar um pouquinho e pensar o que é importante, qual que é o teu drive, né? O que te inspira, para que você possa ir moldando, né, onde você trabalha, o que você faz, o que você pensa, de maneira que possa te levar para esse caminho que você quer seguir. E a outra coisa, e interessante porque a Cláudia falou um pouquinho dos nossos primeiros chefes, né? E eu estou aqui resgatando um pouquinho os melhores chefes que eu tive, e vários eram mulheres, né? A pessoa que me contratou no Google, quando o Google nem tinha ainda operação internacional, era a pessoa que cuidava da operação internacional, que estava fazendo expansão fora dos Estados Unidos e Europa. Foi um processo extremamente desgastante. Eu passei por 22 entrevistas, mas essa pessoa, assim, desde o comecinho, ela foi me dando, assim, o caminho de como fazer, de como me comportar, o que era importante, o que eles estavam olhando e tudo mais. E ela, para mim, foi uma pessoa, assim, muito importante por me mostrar essa coisa do equilíbrio entre o racional e o emocional, né? E isso, para mim, teve um papel super importante. Ela é uma pessoa que ficou muitos anos lá, saiu. Hoje ela se dedica a uma instituição, uma organização que faz colocação de mulheres em boards aqui nos Estados Unidos, né? Hoje ela, assim, tem uma atuação super importante, é empreendedora, mas ela me marcou muito como chefe, né? E eu acho que o outro conselho que eu dou, assim, não tem nada mais importante, e isso está provado, inclusive, de maneira científica, não tem nada mais importante para o sucesso na carreira de vocês do que o que vocês conseguem absorver dos mentores, dos coaches, né, dos chefes, das pessoas, tanto, né, para o lado positivo quanto para o lado negativo. Eu tive muito chefe na vida que eu falava, puxa, eu jamais quero ser como esse cara, né? Eu jamais quero fazer o que ele está fazendo. E para mim isso foi muito importante. Planejamento, e depois também procurar tirar o máximo possível de quem for o seu chefe, o seu mentor, o seu coach, etc. Bom, assim como a Alexandre, eu também planejei muito, minha carreira deu tudo errado. Tudo que eu pensei que eu fosse fazer, eu não fiz. Mas no final deu tudo certo. Então, eu tentei, mas não deu muito certo. Primeiro emprego que eu tive foi como consultora na BEM. A BEM nem existia no Brasil. Eu sou engenheira química, meu sonho era trabalhar numa empresa de oil and gas. Meu sonho era trabalhar numa plataforma de petróleo. Eu acho, se alguém aqui está estudando engenharia, eu acho que uma torre de destilação é a coisa mais encantadora do mundo. Acho que eu estou sozinha nessa crença, mas eu lembro que quando eu estava no último ano da faculdade, e a gente precisava fazer estágio para se formar, eu tinha duas propostas na mão, uma de uma empresa de oil and gas e uma da BEM, que era uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, que estava começando suas operações no Brasil, tinha 12 funcionários na época, e a minha melhor amiga foi aprovada comigo no estágio de oil and gas, e meu melhor amigo foi aprovado na BEM comigo. E eu lembro, na época, ele me deu, até hoje eu repito essa frase, porque acho que foi um dos melhores conselhos que ele me deu na vida. Ele falou, aonde você acha que você vai aprender mais? Porque hoje o teu custo de oportunidade de entrar numa empresa, eu estava na Poli, na época, na Escola Politécnica da USP, e ele falava assim, o teu custo de oportunidade de ir para um estágio, não gostar e depois ter que mudar, é muito baixo. Qualquer pessoa vai te contratar daqui a 6 meses saindo da faculdade, agora, numa época que o mercado estava bom no Brasil. Ele falou, vai para um lugar onde você vai aprender. E dito e feito, eu fui para a BEM. A BEM, como eu falei, eu fui a primeira pessoa a ser contratada pela BEM no Brasil. As pessoas que estavam lá vinham transferidas de um outro escritório, e eu dividia o meu computador com a secretária de um dos sócios, eu não tinha nem computador. E para mim, o que mais me fez migrar para essa decisão, além da possibilidade de aprendizado, foram as pessoas que eu conheci. Porque, assim como o Alexandre falou, eu tinha certeza que eu ia aprender muito com aquelas pessoas. Que eles tinham um nível intelectual que, para mim, era super diferenciado, que eu ia ter muita oportunidade de aprender de pessoas brilhantes, que eu considerava brilhantes, ainda considero, mas que, na época, eram super distantes. A segunda coisa foi realmente estar numa empresa onde o ambiente, para mim, era bacana. Então, eu tive gestores, eu acho que eu tive muita sorte, porque eu tive gestores que apostaram em mim, que acreditaram em mim, que me ajudaram em cada passo da minha carreira, e que eu escuto histórias, esses canais de ética que a gente recebe, de discriminação e tal. Isso nunca aconteceu comigo. Eu tive um monte de oportunidades de me desenvolver, de crescer e de me provar.
E aí, quando eu saí da Bain, que foi um momento, para mim, super, né, 7 anos depois, sair do meu primeiro emprego, foi um momento super de ruptura, e eu me questionei muito. Eu saí para trabalhar com algumas pessoas, de novo, que eu achei que me inspiravam. E o João Carlos Brega, que hoje é o presidente da Whirlpool na América Latina, que era meu chefe na época, é uma pessoa brilhante, maravilhosa, mas, acima de tudo, super ético, super correto. E eu fui porque eu achava que, naquela companhia, o meu propósito se identificava com o da empresa. A Whirlpool é uma empresa que tem como propósito, no Brasil, universalizar a linha branca para a mulher. O Papa, outro dia não, algum tempo atrás falou que a máquina de lavar fez mais pela liberação feminina do que a camisinha, né? Se a gente pensar aqui a história vocês talvez não tenham vivido isso, mas as nossas avós, que passavam metade do dia no tanque, depois compraram uma máquina de lavar, o que isso transformou a vida delas. E, para mim, estar vinculado a uma empresa como essa era algo maravilhoso, pelo propósito e pela forma como atuava. E a Latam foi mais ou menos a mesma coisa, foi um projeto vou contar aqui uma história super interna nossa, quando a gente estava decidindo se mudava de marca ou não, né? A TAM, todo mundo aqui lembra a marca TAM, lembra do Comandante Rolim, no Chile, a marca LAN é a marca das linhas aéreas nacionais, da estatal, era o que a Varig significou para o Brasil em algum momento. Foi muito difícil para a gente tomar a decisão de mudança de marca. Mas eu queria contar para vocês o tipo de empresa que eu trabalho. A gente, quando começou a ter essa discussão, a gente decidiu que uma das nossas missões é mostrar para o mundo inteiro que a América Latina não é uma terra de cucarachos onde tudo dá errado, que a América Latina pode ser o lar de uma das melhores empresas de aviação do mundo, que a gente pode mostrar para o mundo o melhor da América Latina e não o pior. E por isso a gente resolveu se chamar Latam. E a gente carrega com muito orgulho no nosso logo o símbolo do nosso continente. É por isso que a gente mudou o nome da companhia e essa é a nossa aspiração. E foi a primeira vez que eu trabalhei com empreendedores. Eu acho isso maravilhoso, né? Hoje, trabalhei muito com o Maurício e Maria Cláudia Amaro, que são os filhos do Rolim. Trabalho muito ainda com o Henrique e o Inácio Cueto, que são os fundadores da LAN depois da privatização. E trabalhar com um empreendedor tem algo que é pro bom e pro mal, né? O empreendedor, ele é muito apaixonado, e ele tem uma visão de muito mais longo prazo. A visão do empreendedor não acaba no próximo quarter, mesmo que a empresa dele seja listada em bolsa. Então, você trabalhar por um propósito maior, por algo que realmente você se identifique, com certeza você vai entregar mais e vai ser mais feliz. Então, para mim, essas são as 3 coisas. Trabalhar num ambiente que eu me sinta à vontade, trabalhar com pessoas que vão acreditar em mim e que vão me ajudar a aprender e a crescer. E o terceiro, estar numa organização cujo propósito eu acredito. Porque eu acho que a gente consegue trabalhar muito mais, entregar muito mais, se a gente estiver vinculado mais do que só através do Olerite com a companhia. Show. Bom, estamos nos últimos 8 minutos aqui desse painel. A última pergunta vai ser do Henrique Vaz. Henrique, por favor. Antes disso, também, gostaria de lembrar a vocês que temos o live stream do evento no Facebook. Então, se vocês quiserem compartilharem, dá uma ajuda, dá uma força. E também, qualquer postagem que vocês fizerem no Instagram, postar com a hashtag GoBrasa, que tem a chance do seu post aparecer no Insta da Brasa. Obrigado. Oi, bom dia. Meu nome é Henrique Vaz, eu estudo em Harvard, estou fazendo computação e estatística. Estou representando também a Voxus, que é uma empresa de mídia programática. E a minha pergunta para vocês é: qual que é a maior ineficiência na sua indústria que você está tentando resolver agora? Nossa, tenho muito eco quando eu falo. E assim, quanto mais específico, melhor. Obrigado. Nossa, no radar, assim, no holofote, né? Assim, tem tantas, na minha indústria tem muitas. E parte pela infraestrutura aeroportuária. Eu acho, não sei quantos de vocês pegaram um avião para vir para cá e quantos de vocês odiaram a fila do TSA que vocês pegaram. A infraestrutura, ela é super congestionada e ela propicia tanto para o cliente, né, para o nosso passageiro, quanto para as empresas, uma experiência que ela é muito ineficiente pela falta de coordenação e de velocidade. Desculpa,
na sua adequação à demanda. A segunda coisa, eu brinco que a gente é a indústria provavelmente com menos fronteira do mundo, né? Um avião que sai de São Paulo para vir para cá, sobrevoa uns 8 países no meio do caminho. E não existe uma lei, uma legislação que se aplica. O Air Traffic Control de cada país é diferente, isso também traz uma série de complexidades, traz uma dificuldade da gente conseguir se adequar a cada um dos países, a regulamentação de aeroportos alternados e por aí vai. Eu acho que essas seriam as duas maiores que vêm à minha mente agora. Bem específico. Uma pergunta em cima disso. O que vocês estão fazendo para tentar resolver? A gente se engaja muito nas discussões, então, dependendo do país, do aeroporto que a gente está falando, o aeroporto está passando por um processo de privatização, ou já passou e agora você tem que negociar com o ente privado, ou esse ente privado está super amarrado por um contrato de licitação que não pode ser modificado, ou a Infraero, por exemplo, no Brasil, que é um órgão público, que tem todas as suas limitações de como pode conduzir uma obra, uma expansão. Então, a gente se engaja em discussões com cada um desses provedores no nível requerido. Então, de novo, às vezes com entidades públicas, às vezes com entidades privadas e às vezes no nível de regulamentação mesmo, quando a gente fala de um processo de licitação que não acontece só no Brasil, tá? Então, isso a gente está vivendo no aeroporto de Lima, a gente está vivendo no aeroporto de Santiago, todos os aeroportos onde a gente atua. E, do ponto de vista de Air Traffic Control, essa é uma discussão que a gente tem como associação, né, como IATA, que é algo que a gente precisa garantir que traz e é uma discussão longa, porque cada país tem a sua soberania, tem a sua forma de trabalhar, é uma discussão bastante mais complicada. Tem uma discussão ainda maior, que são as discussões hoje de liberdade de tráfego, né? Então, as pessoas que precisam de visto, que conseguem viajar de um país para o outro, ou como que você compartilha informação de inteligência entre as agências mundiais, que é uma discussão ainda mais complexa, mas que traz um nível de ineficiência para vocês, para todos nós como clientes, que é superlativo. Bom, deixa eu falar de 2 projetos que eu investi, estou bastante envolvido e que ambos foram feitos a partir de ineficiências que a gente observou. O primeiro é uma companhia de gestão de pequenas e médias empresas e o que a gente observou é que o Brasil é um país de dimensões continentais, a gente tem quase 15 milhões de pequenas e médias empresas e, surpreendentemente, 90% dessas empresas ainda fazem o controle de inventário, emissão de nota fiscal, venda fiado, tudo com o caderninho que está lá do lado do caixa. E a gente viu uma oportunidade grande, eu fundei junto com outras 2 pessoas uma companhia que faz a gestão dessas pequenas e médias empresas. E, basicamente, a gente oferece um software que está na nuvem, gratuito, pelo celular, onde a empresa pode fazer todo o controle de inventários, nota fiscal, controle financeiro, compra de produtos, meios de pagamento e tudo mais, a partir de uma ineficiência que a gente viu, na verdade, uma oportunidade que a gente viu para levar isso de uma maneira muito mais escalável. Hoje a gente tem 40 mil clientes ativos que utilizam esse software de uma maneira que melhora muito a forma como eles trabalham. Então, imagina você tem uma padaria no interior e essa padaria começa a diminuir o inventário de água, por exemplo. A gente conecta essa padaria com o distribuidor que manda água no momento que a gente acha que vai acabar essa água. O sistema ajuda e, por trás disso, a gente está coletando uma série de informações que ajuda muito na hora da gente discutir com grandes corporações como Unilever, Procter & Gamble, que a gente, enfim, não tem acesso a essas pequenas lojinhas que tem ao redor do Brasil. E o outro projeto que eu estou bastante envolvido é um projeto de realidade virtual, ou inteligência artificial, na verdade, que é, enfim, tentando melhorar a forma de comunicação entre empresas e consumidores. Existe uma ineficiência enorme, uma oportunidade de melhora enorme quando você pensa em grandes corporações lidando com milhares e milhares de consumidores. A gente teve, ao longo dos últimos anos, enfim, surgiram várias companhias que fazem os call centers, que basicamente comunicam e conectam o consumidor com empresas. E o que a gente fez, essa é uma empresa que eu montei na Argentina, com engenheiros que estavam no Facebook da Argentina, e hoje o que a gente faz, a gente provê um sistema que permite empresas criarem chatbots, por exemplo, ou inteligência artificial para se comunicar de maneira completamente automatizada
é um projeto de machine learning, então, quer dizer, a gente começa uma comunicação entre uma companhia e uma empresa, uma companhia e o consumidor, e essa empresa começa a aprender e entender quais são as necessidades, tipo de pergunta, e cada vez mais você vai aumentando a base e facilita incrivelmente a forma de comunicar. Então, enfim. Agora, se a gente falar de ineficiência aqui, dá para a gente ficar horas desfiando isso, tem várias oportunidades, mas essas são as duas que eu estou mais focado agora. Bem, pessoal, caminhando agora, então, para a finalização, para a conclusão desse painel, gostaria de agradecer a vocês que fizeram as perguntas, por trazerem novos assuntos super interessantes ao painel, e gostaria de agradecer especialmente aos nossos 2 panelistas. Muito obrigada, Cláudia, muito obrigada, Alexandre. A brincadeira no início da Cláudia para o Alexandre é verdade, o Alexandre está deixando, o jantar da filha para estar aqui conosco. Muito obrigada. E, enfim, eu acho que não há maneira melhor da gente iniciar uma Brasuski com o otimismo realista, que nos permite ter clareza para identificar os problemas que têm que ser solucionados e, ao mesmo tempo, nos faz assumir a nossa responsabilidade de tentar mudá-los. Muito obrigada, pessoal.